Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Saber, programa que fala sobre educação, cultura, arte, ciência e muito mais. E hoje você confere. Estudantes do Colégio Estadual Cabanes, da cidade de Castro, no Paraná, conheceram o Museu do Tropeiro e o Museu de Sinhara durante uma aula de campo. Nos tempos da escola de hoje é com Rony Ferreira, paranaense responsável pelas coreografias de grandes ginastas brasileiras. Estudantes do 7º ano do Colégio Estadual Cívico-Militar Guido Arzua prepararam uma grande homenagem para o professor de Cidadania e Civismo. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. A cidade de Castro é conhecida pelo tropeirismo. Estudantes do Colégio Estadual Cabanes conheceram o Museu do Tropeiro e identificaram como esse movimento deu início à cidade. Castro é uma cidade encantadora que fica nos Campos Gerais, aproximadamente 159 quilômetros da capital curitibana. E foi a partir do tropeirismo que surgiu a cidade de Castro, em 1857. E foi o primeiro município a ser instituído na província do estado. E por isso é considerada a cidade-mãe do Paraná. O tropeirismo deixou sua marca na cultura, arquitetura, na economia e na gastronomia. Atualmente, Castro possui um patrimônio histórico-cultural riquíssimo, constituído por museus, igrejas, casarões e com muitas belezas naturais como cavernas, parques com lagos, o rio Iapó e muita natureza. E toda essa beleza pode ser apreciada com muita emoção e adrenalina por meio dos esportes de aventura na natureza, como o balonismo e o paraquedismo. O céu de Castro ganha cores com esses esportes radicais. Já o desenvolvimento econômico deste município acompanhou as mudanças que ocorreram na cidade ao longo dos séculos. E com a chegada dos imigrantes, pode-se dizer que temos um pedacinho da Holanda no Brasil. E Castro ganhou o título de Capital Nacional do Leite por ocupar a liderança do ranking de municípios brasileiros que mais produzem leite no país. Chegamos no belíssimo município de Castro, que tem grande importância histórica para o estado do Paraná e para o Brasil. Afinal, fez parte da Rota dos Tropeiros, que é responsável pelo surgimento desta cidade. E nós vamos fazer uma viagem no tempo e reviver este momento do tropeirismo aqui em Castro. Você sabia que o termo tropeiro vem de tropa e que se refere ao grupo de homens que transportava rebanhos bovinos, equinos, muares e mercadorias de viamão no Rio Grande do Sul, passando por Santa Catarina, Paraná, indo até Sorocaba, em São Paulo? E os tropeiros foram fundamentais para a formação das cidades. E a nossa viagem no túnel do tempo começa no Museu do Tropeiro, onde os estudantes do Colégio Estadual Antônio Marcos Cabanes vão aprender sobre os costumes e como vivia o tropeiro, essa figura tão importante para a nossa história e cultura. Castro tem o privilégio de ter o melhor e o mais antigo museu do tropeiro do Brasil. E por que Castro tem esse museu? Porque as nossas origens, a origem de Castro está ligada ao tropeirismo, ao movimento do tropeiro levando e trazendo tropas do Rio Grande do Sul até Sorocaba. Geralmente ele saía dessa região aqui do centro do Brasil, da região de São Paulo, Sudeste, o Paraná, e descia até o extremo sul do Brasil, onde existia uma grande oferta de mulas. E por que ele ia buscar essas mulas? Porque essas mulas eram muito utilizadas lá na exploração das Minas Gerais, na exploração do ouro e das pedras preciosas. Como era uma viagem muito longa e eles passavam por muitos povoados, por muitos caminhos, por muitas fazendas, então o tropeiro, além de levar esses animais para fazer o comércio final lá em Sorocaba, ele também fazia o comércio
nos povoados, né? Então o tropeiro era quem levava as cartas, né, de uma pessoa para outra, as encomendas de remédio, encomendas de tecido, encomendas de vários artigos, livros, né? Era o tropeiro que fazia esse transporte, então. Quando eles voltavam com as mulas, geralmente eles encontravam o rio Iapó transbordando, cheio. Então eles necessitavam ficar ali alguns dias, algumas semanas, esperando as águas baixarem. O que acontecia? Então vinham ali artesãos, vinham comerciantes fazer contato, comércio com eles, né? Isso foi congregando moradores e foi acrescendo o povoado e transformando então numa vila. E daí deu origem à nossa cidade Castro. Aqui no museu, deu para perceber que nós temos bastante utensílios que eles utilizavam durante a jornada deles, é isso? Isso, aqui no museu nós procuramos assim agregar, então, todos os apetrechos que eles utilizavam nas viagens. Então, cada sala você vai encontrar as bruacas, que eram as malas de couro, né, onde eles levavam os seus alimentos, os seus utensílios. As canastras, como eu falei, que eram onde eles levavam as mercadorias mais preciosas. Em relação à comida, o que eles comiam? Era o feijão tropeiro, que era baseado no feijão com a carne seca, que não estragava, e farinha, que também não estragava. A bebida principal era o chimarrão, né? Então chegava no final da tarde, um dos tropeiros, que era chamado madrinheiro ou cozinheiro, ele já se adiantava e já ia na frente, arrumava um bom local para o pouso e já ia adiantando então o jantar. É uma comida muito simples, muito fácil de fazer, né? E que eles poderiam fazer em qualquer lugar, em qualquer parada do caminho, né? Então a gente vê que a comida daqui, ela é muito parecida também com o tutu mineiro, com o virado paulista, né? Que são cidades, são locais, são lugares que todos também tiveram uma herança de cultura tropeira. Sempre presente no dia a dia dos tropeiros, o chimarrão tornou-se a bebida típica do nosso Paranazão, dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Lembrando que essa bebida é antiga, do século XVI. Sua origem vem do povo indígena Guarani. E os tropeiros espalharam essa tradição por onde passaram. E assim surgiu a roda de chimarrão. Pessoal, e um dos testemunhos do tropeirismo que nós temos aqui no Museu do Tropeiro é esse bebedouro. Então, esse bebedouro é um exemplar de outros também que tinham em todas as entradas da cidade. Então, quando uma tropa chegava com os animais com sede, cansados, sempre tinha um bebedouro desse onde eles podiam se refrescar, matar a sede, para depois continuar a viagem. E quando iam sair da cidade também, a mesma coisa, né? Antes de continuar a viagem, tomavam uma água, se refrescavam e depois seguiam. Então, aqui no museu nós temos esse exemplar, mas existiam vários outros também em cada entrada da cidade. E a nossa viagem no tempo continua. Agora no Museu Casa de Sinhara. O lugar é uma ambientação perfeita de uma antiga casa grande, que retrata o modo de vida e os costumes das esposas dos tropeiros e das mulheres do século XIX. Elas tinham muitas responsabilidades e funções, que vão muito além das tarefas domésticas. E até eu entrei no clima, Amélia, e ó, me tornei uma senhora. O que vocês acharam? Mas na verdade, gente, quem sabe tudo sobre Sinhara, que era a esposa do tropeiro, é a Amélia. E ela que vai contar tudo pra gente sobre essa figura feminina tão importante aí na época do tropeirismo. Sinhara, então, era como se chamavam as mulheres antigamente, principalmente as esposas de tropeiro, as filhas de tropeiro, as viúvas de tropeiro. Aquela mulher que ficava cuidando dos negócios, cuidando dos filhos, cuidando de toda a administração do lar, né? E então, enquanto o tropeiro passava muitos meses viajando, ela ficava ali administrando toda essa família, né? Ela gerenciava os filhos, os negócios, a criação, os escravos, os agregados, enfim, todo mundo. Então, a Sinhara tinha uma figura tão importante quanto a do seu marido, que era o tropeiro.
Se os maridos estavam fora, se o pai estava fora, a mulher tinha que suprir todas essas necessidades, né? Então, desde de gerenciar o funcionamento da casa até o ensinamento fundamental das letras, a formação do caráter, da cidadania dos filhos, né? Isso tudo era papel fundamental da mulher. Então, por isso essa casa existe, para homenagear essas mulheres que tiveram um papel tão importante na sociedade e que muitas vezes não são lembradas, né? Elas não se sentiam muito sobrecarregadas em ficar em casa fazendo tudo que os maridos também deveriam estar ajudando em casa? Eu penso assim que não era uma imposição, mas talvez uma justa relação de trabalho, uma justa relação de divisão de responsabilidades, né? Se alguém precisava sair, alguém precisava ficar, né? E os tropeiros também, 7 meses, 8 meses, viajando, acampando no meio do campo, passando por geada, por frio, por chuva, enfrentando às vezes doença, também era uma responsabilidade grande, né? Então eu vejo assim que talvez ambos ficassem sobrecarregados com várias responsabilidades, né? Foi algo realmente legal. Tudo que eu tinha visto na teoria, eu aprendi na prática. Eu vi tudo, eu vi e descobri como que a cidade surgiu. Eu vi coisas assim, vi a Sinhara, aprendi coisas sobre a Sinhara que eu realmente já tinha visto, mas foi algo que eu não lembrava, acabei relembrando, foi uma experiência maravilhosa. Saímos do museu, atravessamos a rua e chegamos na Praça Santana do Iapó, onde fica a Igreja Matriz de Santana, que apresenta as marcas da arquitetura do tempo do Brasil colonial e imperial. Essa igreja tem algumas curiosidades. Logo na entrada está exposto um sino de bronze de 120 quilos, que foi tocado até rachar para comemorar o fim da Segunda Guerra Mundial. A igreja é iluminada por 5 lustres de cristal, que foram doados por Dom Pedro II em visita ao município em 1880. A igreja é o encontro perfeito entre beleza arquitetônica, história, cultura e religiosidade. Depois de muito aprendizado no Centro Histórico de Castro, vamos em direção a um lugar que é um dos símbolos do tropeirismo no Paraná, a Fazenda Capão Alto. O local foi ponto de parada dos tropeiros que viajavam do Rio Grande do Sul até a cidade de Sorocaba, em São Paulo. Inicialmente, o local se chamava Cismaria da Paragem do Iapó, e ao chegar neste rio, os tropeiros procuravam fazer a travessia pelos lugares mais rasos, os chamados vals. Por isso, o primeiro local de passagem das tropas foi denominado de Val do Capão Alto, e em 1750 essas terras foram doadas para os religiosos da Irmandade Carmelita, e a partir desse período a fazenda passou a se estabelecer como um ponto de passagem de tropeiros, e ao seu redor foi construída a cidade de Castro. E os estudantes do Colégio Estadual do Campo Castrolanda visitaram esse lugar incrível, começando pelo casarão, que foi construído em 1840 e que até hoje é a sede da fazenda. Com arquitetura preservada e diversos móveis e objetos da época, o local já insere o visitante no período histórico, até porque a fazenda tem também um sítio arqueológico com ruínas de uma capela construída em taipa, que abriga possíveis restos mortais de padres carmelitas, e ao lado há casas que eram senzalas onde viviam os escravos. A Fazenda Capão Alto ela é importante para o nosso município, porque é um marco onde começou o surgimento da nossa cidade, já que os tropeiros passavam pela essa região, né, atravessavam o rio, passavam por essa região. E mais tarde foi construído o casarão do século XIX, que hoje é tombado, né, pelo patrimônio histórico. As telhas desse casarão, elas foram feitas pelos escravizados que viveram aqui. A gente teve aqui na fazenda, durante muito tempo, algumas décadas, as pessoas que viveram aqui como escravizadas, elas puderam viver livres num quilombo.
Então a gente tem a capela dos escravizados aqui dentro do casarão, ainda que eles cultuavam Nossa Senhora do Carmo. Hoje essa fazenda ela está dentro da colônia Castrolanda, que é uma colônia de imigração holandesa, então recebe muitos visitantes. Existem outras propriedades agrícolas aqui ao redor do casarão, que contribui para a economia da região. A gente tem produção de cogumelos, de flores aqui na nossa região. É um marco importante para a nossa história, para o turismo e para a história aqui de Castro e do Paraná. Na nossa visita aqui na Fazenda Capão Alto, nós tivemos como estudantes a oportunidade de conhecer como funcionava a linha de produção, como funcionava a agricultura, como os quilombos trabalhavam. Então a importância é imensa, é você se identificar com a história, é você saber como funcionava e para ver a evolução com o tempo atualmente, né? Os direitos que eles conquistaram ao longo do tempo. O paranaense Rony Ferreira foi um dos grandes responsáveis pelas conquistas da ginástica brasileira. Ele foi o coreógrafo de Júlia Soares, Daiane dos Santos e também Rebeca Andrade. Sou de Curitiba, da Gema, curitibano da Gema. Adoro essa cidade aqui, tenho um orgulho dela. Eu comecei ginástica muito cedo, com 6 anos de idade. Meus irmãos iam para a escola, minha mãe ia trabalhar com meu pai e eu ficava com a minha avó, né, quando era pequenininho. E eu aprontava todas em casa, então minha mãe tinha que arrumar alguma atividade para eu poder fazer, para poder me acalmar um pouco, né? Eu tinha, hoje, meu cunhado, né, era namorado da minha irmã, professor Luciano Cordeiro. Ele trabalhava, ele é professor de educação física e trabalhava na Praça Oswaldo Cruz. Então eu fazia natação, ginástica artística, basquete, vôlei, artes plásticas, violão, fazia minha lição de casa. Tudo foi muito legal porque minha mãe se sossegou. Eu ia para a escola de manhã, à tarde ela me deixava lá com meu cunhado e me buscava às 6h30 da tarde, quando ela saía do trabalho. E eu já vinha dormindo no carro, porque tão cansado, né? Meu primeiro treinador foi o professor Jaime de Quadros, e ele era professor no colégio que eu estudava, que era eu primeiro estudava no professor Elísio Viana, e depois eu fui para o Dr. Xavier da Silva, onde ele era professor de educação física. Aí ele me levou para o Xavier da Silva para eu poder competir nas competições em Curitiba, nos Jogos Escolares. No começo eu era meio bagunceiro, assim, sabe? Mas depois a ginástica é um esporte de muita disciplina, né? Você tem que ter disciplina. Aí eu fui sendo doutrinado por aquilo e acostumando a ter disciplina, a respeitar, saber a hora, as coisas. Aí a ginástica me ajudou muito nisso, sabe? O esporte em geral é assim, né? Você tem que ser disciplinado para você poder se destacar. Aí fui evoluindo tanto que na primeira competição que eu competi, que era o Campeonato Pré-Mirim de Curitiba, eu ganhei o campeonato. Lá no Xavier da Silva, era muito legal lá. Eu saí de escolas pequenas, né? O Guaíra e o Lisbelo eram pequenos. Quando cheguei no Xavier da Silva tinha um pátio enorme e tal, muita gente, era de 2 andares. Você era popular? Era. Era porque eu tinha sido campeão já, então fui recebido com outro olhar, assim, e como o meu professor, que era meu técnico, era professor da escola, eu sempre era chamado para dar o exemplo, né, para fazer, quando tinha as competições que eu ganhava, daí a diretora me chamava, eu hasteava a bandeira, aí já comecei a ficar popular ali. Com 16, 17 anos, que eu vi que eu tinha realmente vocação para a coisa e que eu gostava muito. Eu tenho a sorte, o privilégio de trabalhar numa coisa que eu amo, que é essa parte de ginástica. Eu não me vejo trabalhando numa outra coisa assim, sabe? Eu acho que eu renderia muito mais na ginástica do que fazendo qualquer outra atividade. Então, eu acho que com 16, 17 anos eu vi assim, não, esse é o meu caminho. O que nos ajudou muito, muito mesmo, foi a vinda de treinadores estrangeiros para o Brasil, principalmente da ex-União Soviética,
né, do leste europeu, que quando vieram para o Brasil nos ensinaram e nos colocaram mais a par das técnicas novas de ginástica, que a gente não conhecia. Esses estrangeiros vindo para cá, como a Irina Iliashenko, que trabalha com a gente até hoje, que é treinadora da seleção brasileira, trabalha conosco aqui, foram nos ensinando uma maneira diferente de treinar ginástica, uma linha de ginástica diferente. E a gente foi criando a nossa própria linha, adaptando aquilo que a gente trouxe de fora. Sei lá, 20 anos atrás não ouvia falar de ginástica no Brasil, né? Quando que a gente pensou que ia ser campeão olímpico? Era uma coisa, quando eu competia, por exemplo, era uma coisa muito longe, um sonho que, né, só de participar de um campeonato mundial, de participar já era o máximo. Agora ganhar, você bater todas as grandes potências do mundo, aí é demais, né? E passaram muitas atletas aqui comigo, mas tem muitas que são super famosas, né? Como a Daiane dos Santos, que foi a minha coreografia brasileirinho, foi a primeira mundialmente conhecida. Ela foi campeã, né, da Copa do Mundo, campeã mundial, então isso trouxe uma visibilidade muito grande. Inclusive, a partir dela, que o mundo começou a olhar para o Brasil de uma forma diferente, né? Hoje nós somos referência internacional em coreografias de solo. Mas porque a gente começou lá atrás mostrando uma coisa regional. E as pessoas se encantaram com aquele tipo de movimentação. Eu comecei com a coreografia quando eu ainda treinava e eu começava a dar palpite na série das minhas colegas que treinavam junto comigo. Eu não sei porquê, eu acho que eu nasci assim, sabe? Eu tenho muita facilidade de música e movimento. Eu olho, escuto a música e vejo assim, nossa, ela poderia ter feito assim com o braço, assim com o ombro, que combinaria com a música, exatamente. Aí eu falo, por que você não faz assim nessa parte da música? Olha, combina e tal. E realmente combinava e a menina ia colocando e ia melhorando. No ano 2000, que foi quando eu fui para a Olimpíada de Sydney, com a treinadora, com a Irina Iliashenko, eu fui assistente técnico dela na Olimpíada e nós levamos a Camila Comin, que foi a nossa ginasta aqui de Curitiba, que hoje está no Cirque du Soleil, agora está num outro circo lá em Montreal, ela mora em Montreal agora, e ela foi para a Olimpíada junto com a Daniela Hipólito. Ali eu já comecei a fazer a série da seleção brasileira mesmo. O resultado da Rebeca Andrade, campeã mundial e olímpica, sabe, fechou um ciclo na minha vida assim se eu escutasse as pessoas lá atrás falarem assim, nossa, vai ser impossível você conseguir, eu não teria chegado a essa emoção que eu senti quando ela ganhou a competição. Eu consegui acreditar em mim mesmo. Isso não é possível, isso não é para você, ou isso não é impossível de conseguir. Não acredite nessas pessoas. Eu acreditei que era possível, trabalhei em cima disso e consegui. Quanto talento, né? E que orgulho essas meninas proporcionaram a todos os brasileiros. O professor de Cidadania e Civismo, Edivan Silva, ele foi um grande homenageado dos alunos do 7º ano do Colégio Guido Arzua. Ele não conseguiu segurar as lágrimas. Querido professor Edivan, nós alunos do 7º G o escolhemos para receber esta carta e sem dúvidas você foi o escolhido. Queremos agradecer por nos transmitir valores e saberes, pois além de um ótimo professor, é também um amigo que nos motiva sempre. Obrigada por nos ajudar a caminhar sozinhos. Quando é necessário, chama nossa atenção. Mesmo quando em alguns momentos não damos a devida importância, o amamos muito e temos o imenso orgulho de ter como o nosso educador querido. Obrigada por nos dar aula, mesmo nos momentos de desmotivação ou nos momentos de cansaço. Nós queremos que saiba
que tens um lugar especial em cada um dos nossos corações. Obrigada, professor Odivan, por ser, além de um professor ótimo, nos dar conselhos que ajudam a seguir a vida e ajudar em tudo. Muito obrigada. Me pegaram de surpresa, hein? Que emoção, né? Nós, como professores, queremos poder transmitir isso a todas as nossas gerações, né? E todo ano, quando nós começamos um ano letivo, nós sonhamos em poder transmitir cada vez mais isso a todos os nossos alunos. Fico muito feliz. O que o professor teria para dizer para essa turma? Nossa, o 7º G é uma turma maravilhosa, uma turma que eu consigo, além de... Ah, meu Deus, vocês vão fazer chorar. Eu acho que mais do que tudo, é uma turma que eu consigo ter aulas muito profundas, né? Uma turma que me ouve muito, uma turma que é muito atenciosa e uma turma que participa bastante. Fico muito feliz pelo vídeo, né? E pelo carinho que recebi aqui agora, não sabia. Fui pego de surpresa mesmo. Vocês... Meu Deus. Essa do senhor guardar de presente. Guardarei com muito carinho. Que homenagem linda, né? Parabéns à dedicação desse professor. E a Secretaria da Educação do Paraná inaugurou um espaço para leitura e também para doação de livros. Servidores e visitantes são muito bem-vindos. Agora você vai conhecer um pouquinho desse lugar. Quando era aluno da Rede Estadual de Educação do Paraná, Adriano costumava inventar diferentes finais para as histórias que lia e, de leitor, se transformou em autor. Quem foi a responsável foi a professora Patrícia. Um dia ela leu a biografia do Euclides da Cunha e pediu para que cada um inventasse um final, né? E quando chegou a minha vez, o que foi engraçado é que as pessoas ficaram em silêncio, que chamou muita atenção, fui muito elogiada. Sempre bom mostrar um livro para uma criança ou até mesmo um adolescente, nunca é tarde para ler. O livro pode abrir a sua cabeça para diversas coisas e contato com diversas culturas, que foi o que aconteceu comigo. No melhor estilo leve um exemplar e deixe outro, a ideia é fazer circular cada um dos títulos, objeto de doação dos funcionários da SED. Boa parte deles de autoria dos próprios servidores. É o caso de Francine Cruz, professora que atua no projeto Formadores, que deixou 3 dos 9 livros que já publicou. Os livros, eles são feitos para serem lidos. Não faz sentido um livro ficar na estante parado. Então, quanto mais eles circularem, quanto mais as pessoas manusearem, pararem 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos do seu dia para ler, isso vai ser maravilhoso. O espaço encantou um grupo de alunos da Escola Estadual Padre Colbachini, em Curitiba, que é apreciador dos livros em formato físico e no digital. São importantes para a vida dos alunos porque, além de ampliar sua mente, você conhece novas histórias, você lê clássicos. Inclusive, os clássicos estão bastante altos, por mais que eles sejam caros para comprar, né? Porque tem gente que prefere comprar, né? São clássicos como Pequeno Príncipe, Harry Potter, Divina Comédia. Você prefere o meio digital, físico ou os dois? Os dois, mas, por exemplo, se eu estivesse num lugar que não teria disponível o livro, eu teria o Leia Paraná, né? Que seria digital. E você usa o Leia Paraná bastante? Uso, até tenho alguns livros que eu não tenho em casa e eu uso ele como referência. Eles estão entre os 840 mil leitores ativos só em 2024, que acessaram a plataforma de leitura adotada pela SED. A escolha do livro foi de acordo com o interesse dos estudantes, porque talvez o nosso interesse de leitura há 10 anos, há 15 anos atrás, é bem diferente de um adolescente de hoje. Então a gente observou quais eram os livros que eles queriam ler, a gente perguntou para os estudantes e segundo a gente foi ver no mercado quais eram os livros mais vendidos para aquela faixa etária de idade, de 11 a 12, de 13 a 14 e de 15 a 17 anos. Foi isso que a gente buscou. E o Trilha do Saber de hoje fica por aqui. Você pode acessar este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha é um programa feito pelo Núcleo de Comunicação Setorial da Secretaria da Educação do Paraná.
A gente se vê na próxima semana. Até a próxima. Tchau, tchau!